Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que Ele abra, pelo amor do nome do Senhor Jesus, abra o entendimento. Dá licença um pouquinho, eu vou tirar aqui essas pessoas que entram comentando, fazendo comentários, que ao invés de ficar atentarem para a palavra de Deus, ficam comentando e com isso dividem os seus pensamentos e atrapalham os outros que querem pensar. Então eu vou tirá-los daqui agora. Eu chamo casca de ferida, essas pessoas que ficam assim. Então, preste atenção, minha amiga e meu amigo. Nós temos falado sobre o Vale de Ossos Secos, que realmente é um retrato do mundo que nós vivemos. Nós vivemos num vale de ossos secos. É claro, quem realmente tem o Espírito Santo anda, vive, né? Está andando no meio dos ossos secos e vendo os ossos secos. Mas quem é osso seco não sabe que é osso seco. E, infelizmente, desgraçadamente, é isso. Então, nós vivemos num mundo assim. Nós conseguimos ver os ossos secos. Mas os ossos secos não nos veem, não conseguem nos ver, porque são ossos secos. E se não é osso seco, é defunto. Então não consegue entender as coisas de Deus. Então eu quero que o Espírito Santo abra os olhos dos ossos secos, abra os olhos daqueles que são defuntos, que são mortos, que estão mortos nos seus delitos e pecados, para que eles possam enxergar-se a si mesmos e também venham tomar atitudes que Deus venha ouvir as suas orações, venha manifestar o seu poder em suas vidas. Ora, veja só, quando Deus mandou o profeta ir lá para o meio do vale de ossos secos e mandou que ele profetizasse, o profeta, em obediência à palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, só isso, o profeta obedeceu. Era loucura aos olhos humanos um homem falar para os ossos secos, venha nascer nervo em vocês, venha nascer carne e se estenda-se pele em vocês e vocês sejam pessoas, sejam pelo menos seres humanos, ainda que estejam mortos, mas venham restabelecer os seus corpos. Era uma loucura, é uma loucura pregar a palavra de Deus hoje. É uma loucura. É loucura porque você fala coisa que, como é que pode? Osso seco ouvir a palavra de Deus? Mas ele ouve. Quando a pessoa profetiza em nome do Senhor Jesus, o osso seco ouve, o câncer ouve, a tuberculose ouve, o coronavírus ouve. Qualquer que seja a doença, a enfermidade, a situação crítica, qualquer que seja osso seco, vai ouvir, vai entender e vai obedecer, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus norteia a vida das pessoas inteligentes, sábias, as pessoas que pensam, que são mais voltadas para a sua sabedoria, a sua inteligência, do que voltada para o coração. Então você que me assiste nesse momento, quando você fica triste de eu falar que casca de ferida, é realmente casca de ferida. Porque você fica perdendo tempo e fazendo comentários aí. Por que você não faz comentário depois da live? Por que você não faz isso depois? Mas você faz agora justamente para atrapalhar aqueles que querem ouvir. Aqueles que querem ouvir a palavra, aqueles que querem tirar benefícios da palavra. É óbvio que muitos não se deixam levar por isso. Mas a maioria, infelizmente, que é emotiva, que é apenas, não é osso seco, é defunto, tem corpo, mas não tem vida, não tem espírito.
Então essas pessoas, elas com certeza se dão ao luxo de serem conduzidas pelo coração, pelo sentimento. E muitas querem aparecer aqui. Muitas querem... Enfim. Mas isso aí é outra coisa. Eu quero que você saiba, você que está interessada, minha amiga, meu amigo, a mudar de vida. A sua vida tem sido um vale, ou melhor, você tem vivido num vale de ossos secos e você, de repente, é um saco de ossos secos. Problema no casamento, problema de saúde, problema econômico. Você tem seus compromissos, mas não sabe como pagá-los, como honrá-los, porque você está desempregado, você perdeu tudo. Você não sabe o que vai colocar na mesa para alimentar sua família. Você está desorientada, desorientado, perdido, cheio de dúvidas e cheio de ansiedades e medos. Você está vivendo aterrorizada diante do quadro em que vivemos nesse mundo, que se vive nesse mundo, que é o quadro de ossos secos. Pois é, eu estou aqui tentando passar para vocês o bizu, a dica. Eu quero dar para vocês o segredo para vocês mudarem de vida. Mudarem de vida, literalmente mudarem de vida. Porque osso seco, esses ossos secos, esse vale de ossos secos, se transformou num vale de um exército numerosíssimo, o exército de Deus, o exército do próprio Deus. Então, amiga e amigo, Deus quer fazer de você um soldado desse exército. Agora, para isso, você tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Só isso, mais nada. É difícil isso? Precisa ter dinheiro para fazer isso? Precisa ter dinheiro para obedecer? Precisa ser muito inteligente para obedecer? Precisa ser sábio para obedecer? Precisa ter feito faculdade para obedecer? Precisa ter nascido numa família rica para obedecer? Não precisa de nada disso. Você não precisa de nada, não precisa de ninguém. Você precisa de você mesmo. Abre os seus olhos, desperta, porque Deus está falando. E quando Deus fala, quem não ouve é burro, porque não ouve a palavra que traz vida. E foi isso, e é isso que nós aprendemos aqui em Ezequiel 37. Conforme o profeta profetizou, está aqui escrito, versículo 7. Então profetizei, quer dizer, diante da ordem. Então profetizei como se me deu ordem. A palavra de Deus. Conforme ele profetizava, então houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço. Quer dizer, você imagine milhões e milhões de ossos, pedaços de ossos e tal, se juntando cada um à sua parte. E olhei, disse o profeta no versículo seguinte, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Começou a aparecer nervo nos ossos. Primeiro, se ajuntaram os ossos. Presta atenção. Primeiro se ajuntaram os ossos. Cada osso ao seu osso. Aí formou-se no vale, um vale de caveiras, de esqueletos inteiros. Agora os esqueletos estavam inteiros, não estavam despedaçados, não estavam mais espalhados. Então, formou-se aquele esqueleto, ou aqueles esqueletos. E em seguida, vieram nervos. Primeira coisa que aconteceu foram os nervos sobre aqueles esqueletos. Depois cresceu carne e se estendeu pele sobre eles por cima. Quer dizer, foi sendo criado. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus não é mágica. A palavra de Deus não é mágica. A palavra de Deus é poderosa. Então, ele fala, conforme ele fala, acontece. Porque ela não pode voltar vazia. Então, as coisas foram acontecendo, uma após outra, em ordem, em disciplina.
tudo de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus obedecida pelo profeta. Ah, que maravilha! É muito glorioso isso. Só o Senhor, meu Deus, é capaz disso. Mas aqueles corpos, aqueles esqueletos que se transformaram em defuntos, perfeitos, estavam deitados, caídos. Eram defuntos. Então, mudou muito, mas não mudou tudo, que é o que acontece normalmente com muitas pessoas, com a maioria das pessoas, infelizmente. A maioria das pessoas que são da fé, da religião, que creem em Deus, etc. A maioria dessas pessoas, elas são esqueletos, outras são defuntos, porém não tem espírito. Não tem espírito, então elas continuam mortas. Porque depois que o profeta falou, determinou, então fez-se aquela multidão de corpos estendidos pelo vale. Mas não havia neles espírito. Não havia neles espírito. Presta atenção, por favor. Enquanto não houver o Espírito Santo na pessoa, enquanto o Espírito Santo não descer sobre você, enquanto o Espírito Santo não gerá-lo, enquanto a pessoa não receber o Espírito Santo, enquanto o Senhor Jesus não der o Espírito Santo, você pode ter muito sucesso na vida profissional, econômica, na sua saúde, no seu casamento, a sua família. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas se não houver espírito, você continua morto. Você continua defunto. Você tem aparência de vida, mas você está morto. Que é o que acontece muito. Então, muitas pessoas, aquelas pessoas que saem da igreja, aquelas pessoas que dizem assim, cansei de servir, cansei de ser boba, cansei de fazer parte do rebanho. Tem gente que ousa falar isso, e muita gente sai, digamos assim, do rebanho, porque se acha escravizada. Mas saem por quê? Porque nunca, em tempo algum, estiveram junto das ovelhas. Nunca tiveram. Eram corpos, apenas defuntos, que se mesclavam, que se misturavam com aqueles que tinham vida, e eles aparentemente tinham uma conduta, um comportamento cristão, porque vinha na igreja, adorava Jesus, cantava louvores, dançava em espírito, entre aspas, mas não tinham espírito. E porque não tem espírito, o que acontece? O que acontece, minha amiga, meu amigo? Imagine você, um corpo exposto ao sol, dia e noite, sem espírito, o que vai acontecer? Ele vai voltar à condição de ossos secos. É isso. Por quê? Porque não tinha espírito, o corpo não tinha espírito. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro se ela não tem espírito? Ela vai voltar à condição de ossos secos. Então, aqueles que saem da obra de Deus, na realidade nunca estiveram conosco e vão sair muito mais. Sempre foi assim, desde o início
da pregação do Evangelho, desde o início lá da aboliçãozinha, quando nós começamos lá na igreja, no cinema, no Cinemeia, nas esquinas, nas praças, no coreto do Meia, sempre houve pessoas que realmente se agregavam a nós, ficavam um tempo e depois saíam. Por quê? Porque tiveram digamos assim, os seus ossos restaurados, interligados. Depois cresceu o nervo, depois cresceu carne, depois cresceu o que? Pele, se fez pele sobre eles. Eles se tornaram defuntos, inteirinhos, perfeitinhos, consertaram seus problemas familiares, tiveram suas famílias restituídas, sua saúde restituída, foram libertos dos vícios, enfim, se libertaram das bruxarias, da feitiçaria, etc, 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 mas não tinham o Espírito Santo. Não tinham o Espírito Santo. É o que está escrito aqui, no versículo 8. O profeta diz, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o Espírito. Não havia neles Espírito. Não havendo Espírito, continuavam mortos, iguaizinhos aos ossos secos. Então, muita gente recebe a bênção, recebe a cura. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Somente um voltou, um único, 10% voltou para agradecer e adorar o Senhor Jesus. Os 9 restantes foram cuidar de suas vidas, foram ganhar o tempo perdido em que estavam leprosos. Assim também são pastores, ex-pastores, ex-obreiros, ex-obreiras, ex-esposas de pastores, ex-esposas de bispos. Então, esse pessoal que dá atenção para o movimento de Bitcoin, ganhar dinheiro fácil, tentar ganhar dinheiro fácil, quer dizer, se preocupando com o seu futuro, o futuro nosso, minha amiga, de todos nós, é a eternidade. Agora, a diferença é que uns vão viver a eternidade com Deus, serviram-no aqui na terra, vão servi-lo também lá no céu. Mas não o serviram aqui na terra, eles vão servir o diabo, ou melhor, vão viver gemendo o resto da eternidade. A eternidade no inferno. Não no inferno, porque o inferno também vai estar junto do lago de fogo e enxofre. Então é assim. Então, gente que tem uma mente pequenininha, insignificante, miudinha, que não pensa, que não usa um pouquinho o intelecto, não tem o Espírito Santo, não tem Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem o Espírito Santo, então você é dele. Se você não tem, você não é dele. E não venha com aquela conversa mole para boi dormir. Ah, mas eu falo em línguas, eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser pastor, bispo, arcebispo, cardeal, papa. Você pode ser o que você quiser. Você pode ocupar a posição que você achar melhor. Mas se você não tem o Espírito, você não tem vida, você está morto. Morto nos seus delitos e pecados. Essa é a realidade. Então, quem está morto não resiste. A carne não resiste o fogo da tribulação. A carne não resiste o fogo das aflições, das perseguições, do ódio, das injustiças. A carne não resiste, ela acaba saindo, ela apodrece, ela volta ao estado natural de osso seco. Se não nascer de novo,
não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou isso. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido do Espírito, que é do Espírito Santo, é espírito, quer dizer, é espiritual. Mas quem é nascido da carne é carnal. Continua sendo carnal. Não adianta frequentar, mesmo que seja igreja universal. Não adianta você casar com um pastor que é de Deus, mas se você é carne, você vai apodrecer, você vai cair fora. Por quê? Porque você vai se acomodar e não vai buscar um novo nascimento. Então essa campanha do Val de Jaboque é justamente para isso. É para levar os Jacós da vida, os carnais, a serem nascidos de Deus, deixarem de ser Jacó para serem Israel, ter uma nova identidade, quer dizer, uma identidade divina, filhos de Deus, natureza divina, espírito vivificante. É isso. Se você recebeu bênçãos na igreja, você prosperou, você está arrebentando de ganhar dinheiro, você está ganhando tanto dinheiro que você não sabe nem o que vai fazer com o seu dinheiro. Mas você não nasceu do Espírito Santo, então esqueça, todo o seu dinheiro vai ficar por aí. Vai virar osso seco igual você. E eu quero ver o osso seco gastar dinheiro. Eu quero ver o osso seco pintar a cara, ir para maquiagem, fazer cirurgias plásticas e fazer isso e fazer aquilo. Eu quero ver. Não, minha amiga, meu amigo. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta ser da Igreja Universal, não adianta ser pastor da Igreja Universal, não adianta ser obreiro da Igreja Universal, não adianta ser bispo da Igreja Universal, não adianta ser esposa de pastor, de bispo, seja lá o que for, da Igreja Universal, não adianta. Porque o que faz uma pessoa ser de Deus é ela nascer de Deus. O que faz uma pessoa ser espiritual é ela nascer do Espírito Santo. O que faz uma pessoa ter a natureza divina, ela tem que nascer do Espírito Santo. Por isso, quem não tem o Espírito de Cristo, não tem o Senhor Jesus Cristo. Não pertence a Ele. Ah, mas eu creio. E daí? Você diz que crê, mas você não nasceu de novo, então a sua crença não vale nada. Não vale nada. Ah, então vou sair da Igreja Universal. A porta está aberta. A porta da Igreja Universal do Reino de Deus está aberta, tanto para entrar como para sair. Ela sempre vai estar aberta. As pessoas pensam que nós estamos tratando de rebanho, de votos. Minha amiga, meu amigo, eu não preciso de voto, eu não preciso de agrado, eu não preciso de elogios, eu não preciso de blá, 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 porque eu já fui eleito. Eu sou eleito de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus é o próprio Deus, com as suas portas abertas, para falar e ser ouvido. Ela é como Ezequiel no vale de ossos secos deste mundo. Ah, mas eu dou meu dízimo. Minha amiga, você não faz nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Isso é o mínimo, não é nada. Então não fique pensando que nós vamos implorar você para não sair da Igreja Universal do Reino de Deus. E esses que saem falando, ainda falam mal, é porque eles dão testemunho do que tem dentro de si. Quem é carne, fala da carne. Quem tem ódio, fala do ódio. Quem tem inveja, fala de inveja. Quem tem mágoa, fala de mágoa. Rancores, ressentimentos. Mas quem tem o Espírito Santo, fala do poder de Deus. Fala da fé inteligente. Fala do amor verdadeiro, não esse amor carnal, esse amor fajuto que existe no mundo, não, mas fala de um amor eterno. E quem tem esse amor, ama
as pessoas e quer ganhá-las para Jesus, que é o caso do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, se você não nascer do Espírito Santo, você não tem o Senhor Jesus. Ah, mas Ele é meu Salvador, eu creio, eu estou salvo. Tá bom. Tá bom. Você se convenceu, a sua carne se convenceu você de que você é de Deus, também. Tá bom. Quem sou eu para dizer que é ou que não é? Eu só sei dizer o que está escrito aqui. Não adianta crescer, vir nervos, crescer carne, estender pele sobre ele. Se não tem o Espírito, não tem vida. Não tem vida. Está aqui escrito. Jesus falou com muita clareza para Nicodemos. Eu vou até ler esse texto, porque eu não posso deixar passar. Presta atenção, lá em João. Vamos ver aqui. João capítulo 3. Vamos lá, vamos ver o que João fala, o que o Espírito Santo, através de Jesus, fala. Ele diz assim, olha só. Quando Nicodemos veio até Jesus, disse, mestre, sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus não queria nem saber daquele louvor, daquela glória, porque era carne. Era carne. Jesus foi na lata, na hora. Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Agora imagine entrar no reino de Deus. Olha só. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Muita gente vê, mas não entra, infelizmente. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Assim também, o defunto, ele pode ter o seu corpo perfeito, não tem doença, não tem nada, mas ele é defunto. Ele só vai viver se vier espírito sobre ele. Se não tiver espírito, já era. Entendeu, minha amiga? Não adianta você conquistar mundos e fundos na Igreja Universal do Reino de Deus. Não adianta você se tornar uma pessoa milionária, bilionária, trilionária na Igreja Universal do Reino de Deus. Se você não nascer de Deus, você vai ser igual o Jacó. Você será um problema. Você será o próprio problema. Agora, se você nascer do Espírito Santo, você será a própria bênção. Então você ou é a bênção ou é o problema. Pense bem, avalie você, avalie a si próprio, avalie-se a si mesmo, porque você sabe, você que não é de Deus, você que não tem o Espírito de Deus, você sabe que não tem. Você é convencida pela sua própria carne que você não tem. Os frutos da sua vida são carnais, podres, cheios de bicho, porque você sabe que não tem o Espírito Santo. Agora, você tem o Espírito Santo, você tem paz. Você tem paz e você transmite paz. Você tem vida e você transmite vida. Você tem algo mais dentro de si. Você tem algo mais. Você não fala simplesmente a palavra de Deus, você profetiza. Quem tem o Espírito Santo profetiza a palavra de Deus. Mas quem é carne fala. Apenas fala, repete igual o papagaio a palavra de Deus e mais nada. E você? Já se avaliou? Já pensou no que você é? Então, o Val de Jaboque é justamente para mudar
a natureza de Jacó para a natureza divina, que é Israel. Jacó tinha tudo, mas era pobre e miserável. Mas Israel, depois do encontro, depois do seu novo nascimento, sua nova natureza, ele foi feito Israel, porque ele nasceu do próprio Deus. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Mas não se esqueça, se você não tem o Espírito, preocupe-se com isso. Preocupe-se com isso. Acima de qualquer coisa, preocupe-se em receber o Espírito, porque sem o Espírito não há salvação. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.